Santos irmãos e Pai do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje tive que começar um pouquinho mais cedo, porque temos nossas reuniões de obreiro com o nosso pastor. E para não atrapalhar, para que eu possa participar também, eu preciso terminar hoje um pouco mais cedo. Então eu adiantei 9 horas, que é equivalente ao horário que começa na igreja. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, pelos professores, pela confiança dos nossos dirigentes, para poder ministrar a quarta aula da construção do templo enfrentou oposição. Essa aula é uma série bíblica da revista Princípios de Vida em Tempo de Crise. Mas antes de iniciarmos, ora comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, te agradeço pela oportunidade para administrar a sua aula. Te agradeço, Senhor, por o Senhor estar conosco todos os dias, ter nos ajudado, Senhor, a enfrentar seus dilemas do dia a dia. Pai, abençoa todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que possa, Senhor, confrontá-la, Senhor, como me confronta todos os dias, para que possa, Senhor, crescer em nós, Senhor, no sentido de mudança, de aperfeiçoamento na fé. Te agradecemos por tudo, Pai, seja conosco. Use esse seu servo, Senhor, para que a sua palavra, Senhor, sirva o coração daqueles que estão ouvindo esse vídeo. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Seja feita a sua vontade. Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição hoje é a lição bíblica A Construção do Templo Enfrentou Oposição. É o Princípios de Vida em Tempo de Crise, do dia 26 de julho. Faz parte dessa revista da CPAD, uma edição especial onde juntou jovens e adultos. É a quarta lição, nós estamos estudando a construção do templo. Caso você tenha perdido a primeira, a segunda e a terceira, todos eles estão no YouTube. Não é só procurar Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Você vai achar lá todos os vídeos, do 1 ao 3, e também toda a revista do semestre passado, que é o livro de Efésios, também um ótimo estudo. O bom de estar online é que você pode pausar, ver com calma, e abrir sua Bíblia e acompanhar. E recomendo que faça isso. Tudo que for falado aqui, como nossos irmãos bereanos fizeram com Paulo, abra sua Bíblia e compare. Veja se realmente está escrito aquilo que foi falado aqui. Porque o ensino tem que ser um ensino de inteligência. O objetivo da lição de hoje é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Vamos mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quanto aos judeus cessarem a obra. Na leitura diária, quem está acompanhando essa revista, recomendo sempre fazer a leitura diária, porque eu não trouxe isso nas últimas aulas, mas sim precisamos, vou trazer a partir de agora, porque é necessário que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. E a revista nos incentiva a isso, dando um versículo para ler por dia. Por exemplo, segundo de Neemias 4:6, trabalho vence a resistência, explica um versículo que explica que o trabalho vence qualquer resistência. No versículo 9 fala que é a vigilância que vence a resistência, você tem que estar atento. No 14, a bravura que vence a resistência. Do 15 ao 18, a preocupação que vence a resistência. E do 18 ao 19, a união vence a resistência. O que está dizendo? Você vai ter oposição, mas algumas atitudes suas ajudam a vencer a resistência com a ajuda de Deus. Vamos lá em Neemias 4 e 6. Neemias, para quem não leu, vamos ler todo hoje. Neemias 4, 6. O trabalho que vence a resistência. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então aqui Neemias fala que a pessoa estava inclinada em fazer a obra e fechou o muro da cidade de Jerusalém para que não fosse entrada, a cidade não ficasse desprotegida. No versículo 9, ele fala que nós oramos, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles. Olha que interessante. Eles oraram a Deus, sabendo que teriam ataques inimigos, e ao mesmo tempo colocaram um vigia. A Bíblia ensina, orai e vigiai. Vigiai e orai. Então, você pode orar, mas você também tome uma atitude.
Você está vendo que está acontecendo alguma coisa, você tem a sua posição a ser tomada. Aqui fala que, olha, eles viram que o inimigo iria atacar a cidade, eles colocaram guarda, de dia e de noite por causa deles. Então não é somente orar. Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então a vigilância vence a resistência. Se está acontecendo algo com vocês, você tem que ficar vigiante, dia e noite. 14. Bravura. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias incentivando o povo assim: Não temas o inimigo. Se ele vier, defenda suas casas. Não teme o inimigo, não tenha medo do inimigo. Maior é quem está conosco. Aí ele fala assim: Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Lembrai-vos do poder de Deus. Ele está com você. 15 e 18. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus havia dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra tinha armas. É assim que nós fazemos as obras de Deus. É assim que nós trabalhamos. Você sempre tem que estar uma mão trabalhando e uma mão carregada a arma. Aqui não estou falando no sentido nosso hoje em dia, não é a arma literal, mas sim a palavra de Deus. Você tem que estar sempre munida dela, se protegendo. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam trombeta estavam junto contigo, que eram os que davam alerta. Então, somente a união vence a resistência. Está difícil vencer sozinho? Procura ajuda. Procura seu pastor, procura sua igreja. Procure irmãos que são cristocêntricos, onde você vê Cristo neles para que possam ajudá-los na sua dificuldade. Então, essa foi a leitura diária da semana. A leitura bíblica em classe está em Esdras 4, 7, versículo 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. É um pouco picado porque Esdras é bem grande. Recomendo ler, não é tão difícil de ler Esdras. Versículo 7. E no dia de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então, escreveu Reum, o chanceler, e Simsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônicos, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. São tudo um tipo de povos da época. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e de tal tempo. Aqui o conteúdo da carta. Estava escrito o seguinte: Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, edificaram aquele rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará as fazendas dos reis. Bom, eu vou explicar tudo isso, mas de uma forma, o que está dizendo isso aqui? Ah, os inimigos não conseguiram parar a obra de Deus na força, no grito, porque como nós lemos na leitura diária, o povo estava ligado. Então, enquanto uma pessoa estava edificando, a outra estava com a arma, esperando, defendendo o território. Aí o inimigo, astutamente, fez de uma outra forma. Ele mandou uma carta para o rei falando o seguinte: se aquela cidade for reerguida, vai ser uma cidade rebelde. E essa cidade rebelde não vai pagar mais os seus tributos. Na perspectiva de um governador da época, de um rei da época, a cidade dominada tem que pagar seus tributos. E se ele não paga tributos, é uma cidade rebelde.
E uma cidade rebelde, você manda a tropa para destruir. É isso que acontecia na época. É a mesma coisa que São Paulo falasse assim, olha, governo federal, nós não vamos mais pagar impostos. O que que São Paulo está fazendo? Um movimento separatista do reino, Brasil. Então, era isso que eles estavam tentando, sutilmente, ou numa forma legal, fazer com o povo de Israel. Versículo 15. Para que você busque no livro das crônicas do teu pai, e então achará no livro das crônicas, saber que aquela foi uma cidade rebelde e danosa ao rei e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, porque foi aquela cidade destruída. Ele está relembrando o período em que a cidade foi dominada pelos babilônicos e houve uma resistência. Então ele está puxando todo o histórico. Falou assim, olha, aquela cidade já deu trabalho. 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, dessa maneira não terá porção alguma desta banda do rio. 21. Agora, pois, dá ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem para mim. O que eles estão pedindo? Ó rei, para, manda eles pararem de reedificar a cidade, porque se aquela cidade levantar, vai ser uma resistência. E 22. Aguardai-vos e cometeres erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo do rei. 22 está questionando o seguinte: o senhor quer realmente que seja um dano, uma cidade rebelde para você? Pegaram no coração do rei, no bolso do rei, na verdade, e um problema. Artaxerxes não é bobo. Qualquer um no lugar dele falou assim: pô, uma cidade está virando contra mim. Depois que ele recebeu a carta, 23. Então, depois que a cópia do rei Artaxerxes se leu perante Reum, esse Saio escreveu e seus companheiros, o pessoal que estava lá no palácio, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Artaxerxes não é bobo, mandou o exército dele parar a obra. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, o que que aconteceu aqui? Os inimigos, Sanballat e Tobias, não conseguiram parar na força, no grito ou na ameaça a obra da construção do templo e a cidade de Israel. E como eles não conseguiram do modo violento, porque o povo estava preparado, estava vigilante, eles foram para um outro modo. Eles pegaram através de leis, através de uma carta mandando ao governador, ao rei, para que fosse parada a obra. E eles conseguiram. Então, o textuário está dizendo o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias aqui demonstrando que estava contente, porque até metade do muro eles tinham levantado, porque o povo queria reconstruir a cidade. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Ponto central: devemos manter a confiança em Deus apesar da circunstância. Aí temos 4 tópicos: alicerce do templo ser lançado, samaritanos se opõem, como se explica a falta de resistência dos judeus e a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Bom, voltando então um pouquinho da lição 1, 2, 3, o altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada e os holocaustos estavam sendo oferecidos cada dia, conforme o rito. Então, nas lições passadas, a vida espiritual dos judeus tinha sido restaurada depois que eles saíram dos 70 anos de cativeiro da Babilônia. Então acabou o cativeiro, voltaram para a sua terra e eles restauraram o altar, começaram a fazer louvores a Deus. Foi a lição passada isso. E então o que que eles esperavam? Somente a reconstrução da cidade. Esperavam o momento de iniciar a retificação do templo. Aqui mostramos uma figura da simbologismo de todos os itens do sacrifício com a cruz de Cristo. Bom, utilizando a cronologia do Antigo Testamento, traduzida por Cristiano Araújo e copiado pelo Tom Elliott, eu vou usar esse pedacinho aqui, ó, bem pequenininho aqui. Vai mais ou menos de 536 a 516 a.C. Nesse período estava Esdra, Neemias, Esther. Aqui provavelmente Daniel já tinha morrido. Ele já estava bem velhinho quando o povo retornou.
Ele ficou 70 anos em cativeiro. Ele entrou com 14 anos, 14, 15 anos. Ele saiu com 70, ele estaria com uns 85, 86 anos. Então é bem provável que nesse período ele já tinha ido. Tá? Não se fala mais de Daniel nesse período. Então, nesse período, você tem alguns profetas, que é Ageu, Zacarias, Malaquias, você tem Esdras, Neemias, Esther, é, todos os últimos livros lá do Antigo Testamento, Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles falam do mesmo período, da volta do povo do cativeiro e a reconstrução do templo. Desse período aqui. Na verdade, é um pouquinho mais para cá. Vou pegando aqui para cá. Aqui. Então, os remanescentes retornaram com Zorobabel, que foi Zorobabel, o rei Ciro, determinou que ele fosse o governador e voltou com ele para a reconstrução da cidade de Jerusalém, cidade de Israel. Então, é, mais ou menos aqui em 536 a 516. Como eu falei, o tempo é antes de Cristo, Cristo é marco zero, tudo que é antes de Cristo, ele é decressivo. Então, aqui começou 36, terminou em 16. Tudo que é depois de Cristo, ele é acrescentado. Ano 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 2010 depois de Cristo, 2020 depois de Cristo. Nós crescemos para frente e antes de Cristo é decressivo. Jesus é o marco zero da história. Tá? Alicerces do templo são lançados. Bom, o tópico 1 fala que os alicerces foram celebrados com uma solenidade. Quando o povo voltou, saiu do cativeiro, chegou na cidade, viu a cidade destruída, e Esdras e Neemias incentivaram o povo à reconstrução. Esdras era copeiro do rei, Neemias voltou como governador. Eles ajustaram e incentivaram o povo na reconstrução da cidade e principalmente do templo de Israel. Depois que os materiais da construção do templo chegaram, que foi o rei Ciro quem mandou, a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3:8. E no ano da sua vinda, e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e levitas e todos que vieram do cativeiro de Jerusalém, então eles estavam voltando do cativeiro, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que se dirigissem. Então, quando eles voltaram, não tinha nada, a cidade estava destruída, não tinha templo. Eles constituíram pessoas como levitas. Bom, vocês vão ser levitas, da tribo de Levi, né? Vocês vão ser paramentados, vocês vão ter trombetas, vocês vão ter saltérios, para vocês vão iniciar o louvor e adoração a Deus enquanto a gente reconstrói a cidade. Então, os sacerdotes foram todos restaurados, que não tinha mais. O que acontece? 70 anos no cativeiro, eles perderam isso. Eles não tinham lá isso. Então, tiveram que refazer de novo. Ensinaram pessoas de 20 anos ou mais, de pessoas acima de 20 anos, a terem as suas atribuições na casa de Deus. E conforme a lei de Moisés tinha ensinado e detalhado. E Zorobabel, como governador, junto com outras pessoas, retomaram esse rito, essa tradição, segundo a lei de Moisés, onde organizou os sacerdotes. Então, eles começaram a restaurar o templo, limpar o tabernáculo, o templo que foi ensinado, o altar, e começaram a adorar a Deus. Então, com tudo já restaurado, eles louvaram o Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel, tinha ordenado e conforme as vestes que Moisés tinha indicado nas leis. Esdras 3:10 fala o seguinte: quando, pois, os edificadores, seriam engenheiros, lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se aos sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos para louvar ao Senhor conforme a instituição, rei de Israel. Então, quando os engenheiros ou os edificadores, pedreiros, edificadores, pessoas de construção, lançaram o primeiro alicerce, chamaram os levitas e louvaram a Deus conforme a instituição de Davi tinha ordenado para que se fizesse isso.
e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo porque é bom, porque sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E o povo jubilou com altas vozes, como louvar ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então o templo começou a ser reerguido, fizeram a fundação e fizeram um culto de adoração. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, que a gente já leu, quando invadiu a Babilônia, derrotou a Babilônia e livrou o povo cativo dos 70 anos de cativeiro. Nisso eles voltaram, restauraram o altar e construíram, começaram a reconstruir o templo. Então, quando Ciro, né, entre 559 e 530 a.C., Ciro conquistou a Babilônia, ele estabeleceu a política de retorno aos exilados. E ele deu a liderança a Zorobabel, que foi o governador. A nossa revista traz que um paralelo com os dias atuais, que também houve no movimento da nossa igreja um despertamento pentecostal. Tem o movimento da Rua Azusa, e no Brasil esse movimento chegou a 1911, que trouxe uma verdadeira renovação à doutrina da igreja, e simbolizada pelo templo de Deus, né? Então houve uma renovação. A revista traz que o despertamento espiritual já era previsto na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, e a partir do movimento da Rua Azul e também no movimento de 1911, o movimento pentecostal chegou ao Brasil. No Brasil, tinha as igrejas tradicionais, congregacionais, que surgiram na Inglaterra no século XIX, 16, desculpa, 15, 16. Aí tinha, já estava no Brasil antes da Assembleia chegar os presbiterianos, nasceu entre os puritanos e separatistas da Inglaterra, os metodistas, no Brasil foi a primeira a se instalar, a primeira igreja evangélica a se instalar no Brasil foi os metodistas, os batistas, da linha armeniana, juntamente com a da Assembleia, seu crescimento mais acentuado ocorreu a partir do século XX, no entanto que nos 100 anos da Assembleia tem um vídeo que demonstra que nós da Assembleia saímos da Igreja Batista. A diferença entre a Batista e a Assembleia é só o falar em línguas, da forma como isso é tratado. Então, as igrejas históricas, presbiteriano, metodistas e batistas, elas também têm os dons espirituais, mas a maioria delas não enfatiza o batismo com o Espírito Santo, principalmente com o dom de línguas, como a Assembleia faz. Já o protestantismo no Brasil estava há mais de meio século, já existia no Brasil há mais de meio século, quando um grande movimento surgiu no cenário religioso no mundo, o pentecostalismo, lá na Rua Azusa. Então, existiu dois movimentos a partir disso, das igrejas tradicionais, os pentecostais e as igrejas neopentecostais. Neo que significa novo. Pentecostais são chamados assim por enfatizar o fenômeno espiritual ocorrido no dia do Pentecostes, que é o dom de línguas. E as igrejas neopentecostais enfatizam a liturgia, muito voltada a hinos, teologia voltada à prosperidade. Então tem uma outra linha. Aqui no o objetivo não é falar mal de nenhuma igreja, pelo contrário, cada uma tem uma linha de atuação. O cristianismo primitivo lá dos apóstolos, ele seguiu várias linhas. Então, teve o Concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo, onde teve várias subdivisões. Teve o nestorianismo, depois do Concílio de Calcedônia, em 451, teve o monofisitismo. Depois disso, teve a grande cisma no século XI, onde saiu para o catolicismo e ortodoxia oriental. Se você for na Rússia, existe uma outra igreja lá, que é a Igreja Católica Ortodoxa, que também tem um papa, que também é totalmente diferente da Igreja Católica Papal de Roma. E mesmo essa daí tem duas vertentes ortodoxa, tem a rito oriental e ortodoxia oriental. Desculpa. A católica, que é a linha vermelha, tem duas vertentes, tem a ocidental e a oriental. A partir do século XVI, em 1517, houve a Reforma Protestante, onde teve a saída do nossa, travou a língua. Protestantismo, onde teve duas vertentes, o anglicanismo e o protestantismo, né? A partir da Reforma Protestante por Martinho Lutero. Hoje minha língua está travando. O
protestantismo teve mais duas vertentes, onde é o calvinismo e o arminiano. Nós, da Assembleia de Deus, somos da linha arminiana, mas os irmãos da presbiteriana é da linha calvinista. A congregação puxa um pouco do calvinismo, a batista é da linha arminiana. A diferença entre a Batista e a Assembleia é que a Assembleia enfatiza os dons de línguas. A Batista, ela também enfatiza dom de línguas, mas minha família é metade Batista e metade Assembleia, então eu posso falar sobre as duas com total propriedade. Na Batista, eles também acreditam nos dons de línguas, só que eles só acreditam que a pessoa possa falar se houver intérprete, conforme segue com o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. Na Assembleia, enfatiza-se também o dom de línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Na minha ponto de vista, as duas estão seguindo linhas doutrinárias diferentes, mas com a mesma vertente. É como se olhasse a mesma coisa. É a mesma coisa que você ver um elefante de várias perspectivas. Se você olhar pela frente, se você colocar dois cegos para ver um elefante, dependendo de onde você colocar, ele vai ter uma ideia. Se você colocar ele por trás, ele vai pegar só o rabo do elefante. Se ele colocar na frente, ele vai ver que tem uma tromba gigante. Os dois não têm uma noção inteira da perspectiva do elefante, porque os dois não enxergam, estão vendo só a perspectiva. Eu, na minha, eu entendo que seja isso. Então, essas são as maiores diferenças entre as duas igrejas. Mas as igrejas protestantes no Brasil, o último censo que eu achei, eu até procurei, é de 2010. Por sinal, as nossas igrejas precisavam atualizar isso. Eu não consegui achar um censo mais recente. A dominância ainda está sobre a Igreja Assembleia de Deus, tem 29% das igrejas no Brasil, mais de 6 milhões de membros, se eu não me engano. Na sequência vem a Igreja Batista, nós irmãos batistas, a Congregação Cristã do Brasil, a Universal do Reino de Deus, 4%, Quadrangular, que é o azulzinho, 4,3%, Luteranas, o azul, 2,4%, Adventista Sétimo Dia tem 5%, Igrejas Presbiteriana tem 2%, e outras, que são diversas denominações, todas elas têm 38,2%. O maior pedaço são as das demais igrejas, que são diversas denominações e ramificações. Mas essas são as principais. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 18. Aí, se você está assistindo esse vídeo, fala assim, mas qual que é a certa? A certa é a que é cristocêntrica. Essa é a certa. A igreja que pega Cristo. A igreja que pega a salvação em Cristo Jesus. Que prega Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar. Hoje eu estou na Assembleia, porque ela prega a Cristo. A Batista também prega, a Presbiteriana também prega. Todas as igrejas que pregam Cristo, essa é a certa. A partir do momento que a sua igreja, seu pastor, não está pregando mais Cristo e colocando outra coisa no púlpito, como prosperidade, como bênçãos, como mensagens que não edificam, somente afagam o seu ego e tiram Cristo do centro, essa igreja está errada, biblicamente errada. Então, a verdadeira igreja é aquela que é voltada para Cristo, porque ela é um corpo de Cristo. Então, qual a diferença entre igreja e templo? Igreja é um grupo de pessoas organizadas em defesa do reino de Deus e Evangelho. Corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. A igreja certa é a igreja que é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo... Acho que não, deixa eu ver. 27, desculpa. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, Paulo nos ensina que nós somos o corpo de Cristo. A verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, ela não tem denominação, ela não tem uma placa. Elas são compostas de todos aqueles que seguem a Cristo no mundo e são lavados nas suas vestes do sangue do Cordeiro. E quando vier o arrebatamento, ele não vai levar uma denominação. Ele vai levar todos aqueles que são a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. Então,
um amigo que nos escuta, nós somos uma igreja Assembleia de Deus que, por sinal, graças a Deus, segue a palavra de Deus, doutrina bíblica. Somos firmados na oração e no culto teológico, centrado, cristocêntrico. Você pode acompanhar isso assistindo nossos vídeos, nossas lives. Nós falamos apenas uma coisa: Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu. É uma igreja cristocêntrica. Então, uma igreja centrada em Cristo é a que você deve procurar. Se tiver uma perto da sua casa, não tem uma assembleia, mas tem uma outra que fala de Cristo, vive Cristo, cheira a Cristo, vá nela, porque lá também está o Espírito Santo. Então, a verdadeira igreja é aquela que prega Cristo. Eu estou na Assembleia de Deus e amo lá, cresci lá. Mas o dia que não falar mais de Cristo, eu estou fora, porque perdeu o rumo. Isso não vai acontecer, acho que não vai acontecer, mas se um dia acontecer, eu estou fora. Por quê? Eu quero seguir Cristo e não a placa. Placa não salva. Então, a diferença entre templo e igreja é que a igreja é formada do corpo de Cristo. Simples assim. Templo é uma construção de pedra, onde Deus falava por meio dos sacerdotes, ao seu povo erguido pelo Salomão. Era isso que o povo de Israel estava tentando construir, o templo. Tenda, uma morada, a casa do ser humano. Mas o templo tinha uma simbologia antigamente, no Novo Testamento tem outra. Paulo fala em 1 Coríntios 6,19 que o templo, 6,19, é o vosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então, Paulo, ele já dá um outro sentido de templo. O que os judeus estavam preocupados em construir e levantar um monte de pedra, um salão, hoje um salão, Paulo fala que não, o verdadeiro templo é a pessoa, é o seu corpo. Por isso esse corpo tem que ser cuidado, por isso esse corpo exige atenção, segundo a palavra de Deus, existe disciplina, reverência. Por quê? Porque dentro de você está o selo do Espírito Santo, está o próprio Espírito Santo. Dentro de você, que aceitou a Cristo e segue a Cristo fielmente a sua palavra, Efésios fala que é colocado um selo dentro de você. E Tito fala que ele vai te limpando de dentro para fora. Então ele faz morada em você. Agora, templo é local de culto. A igreja. Então vamos separar as palavras que no português brasileiro tem um pouco, elas são muito parecidas. Então, igreja é um conjunto de pessoas que é o corpo de Cristo. E cada um tem sua função. Um é o dedinho do pé, outro é o pescoço, outro é o ombro, outro é a mão, outro é o pé, outro é o rim, outro é a unha. Então cada um tem uma função dentro da igreja de Cristo. É um corpo. E a cabeça é Cristo. Igreja. Isso é igreja. Conjunto de pessoas. Templo é você, o seu corpo. Segundo a 1 Coríntios 6,19. Então, é diferente. E existe o local de culto, que é o salão. Pode ser um salão, pode ser um a gente chama de templo, mas pode ser um salão, pode ser um local de reunião, qualquer lugar que a Bíblia fala onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ele estará presente. Então, qualquer lugar que você for e tiver dois ou três, ali Deus estará presente. Mas ele não habita ali, ele estará presente. Ele habita em você. Então, Paulo fala: não sabeis que vós seus corpos são um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha o que ele está falando. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, se você destruir o seu templo, Deus vai te destruir. Porque o templo de Deus, que vós sois vós, é santo. Em outro local, Deus fala que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em templo feito por ele. Você foi feito por ele. Você foi gerado por ele. Ao seu nascimento, a ciência hoje não, até hoje não consegue reproduzir o nascimento de uma pessoa. A concepção de uma célula unida com uma outra célula virar uma pessoa, virar um embrião. Não se faz isso, não consegue se fazer isso. Tentar? Pô, já tentaram, com certeza.
mas não consegue. Então, Deus criou você, você é o templo do Espírito Santo. Então, esteja bem claro que Deus habita nas pessoas. Deus não habita num lugar construído com pedra. 1 Coríntios 3,16 fala que você é o templo do Espírito Santo. Atos 17, 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A palavra é muito clara nisso. Então, quando pessoas tentam ensinar heresias, vem aqui no meu templo de X, ou vem aqui no meu santuário de tal, ou é só um local para fazer culto. Deus não habita lá dentro. Deus habita em você que aceitou a Cristo e tem o selo do Espírito Santo. O local de culto é um local para a gente se reunir e fazer um grande culto a Deus. Mas a Bíblia fala que em qualquer lugar onde tiver dois ou três, Deus estará presente. Porque Ele está junto com você. Ele habita com você. Então, se você na sua casa pegar você e seus filhos e fizer um culto doméstico, Deus estará presente. Porque onde tiver dois ou três. Se você estiver sendo perseguido e está dentro de uma caverna e chegam mais duas pessoas, Deus estará no seu culto. Porque Ele está junto com você. Então, pessoas. Por que eu estou explicando isso? Faz parte da lição, porque o povo estava reconstruindo o templo de Israel. Mas no Novo Testamento, com a morte de Cristo na cruz, ele nos deu o Consolador. E o Consolador ele mora dentro da gente. O Consolador faz morada, ele habita em nós. Nós não temos mais uma dependência de templo, num local de culto. Nós temos a dependência de Cristo. Mas então eu não vou mais para a igreja? Não é isso que eu estou falando. Não misture as coisas. Você sim tem que ir. Você tem que ir cultuar a Deus. Você tem que prestar o seu culto. Você tem que ir adorar a Deus. Você tem que ir lá levar suas ofertas, seus dízimos. Sim, você tem que ir. Mas aquilo não é um local de adoração. Você não vai lá. Eu tenho que atravessar a cidade para ir no santuário lá em Aparecida. Porque só lá funciona. Não, não é só isso. Eu não preciso ir a Roma para poder ver só uma igreja lá. Não é o local, não é o objeto, não, porque acaba virando uma idolatria a pedra. Só a minha resolve. Eu faço isso, eu sou isso. É só essa igreja. Não, não é isso. Deus habita em todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor Salvador Jesus Cristo, como seu único Salvador. Deus habita nele, faz morada nele. E aonde ele estiver, o Senhor estará com ele. Nesse exato momento, algumas pessoas estão impedidas de ir no culto, porque estão no grupo de risco. Eu mesmo fiquei desde março até agora sem ir. Fui recentemente domingo. Então, meu culto acabou? Minha igreja acabou? E se o governo fechar todas as igrejas, acabou? Deixei de ser cristão? É isso que eu estou ensinando. Algumas pessoas acham que só é crente dentro de uma igreja. Sendo que a palavra fala que Deus habita em você para você ser aonde você estiver. Quando voltarmos e você puder ir num culto, vá no culto. Adore, conheça as pessoas, congregue. Deus fala que é bom congregar. Mas não idolatre o local. Deus não habita no local, Deus habita em você. Então, por isso que você tem que cuidar do seu templo do Espírito Santo. Como? Lendo a palavra todo dia, orando todo dia, estando em contato com Deus todos os dias. Ele está com você, você não conversa com ele. Orar é uma conversa. Se ele habita dentro de você, você tem que falar com ele. Você tem que ouvir o que ele tem para falar para você através da sua palavra. Leia a Bíblia. Todos os dias. Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja. Então você só vai ser salvo na igreja? Porque se Jesus vier e você estiver fora da igreja, você não vai ser salvo. A ideia não é desmembrar.
Ah, ele está falando para não ir mais pregar. Não, não é isso. Não idolatre um pedaço de pedra. Não idolatre um templo. O verdadeiro Espírito Santo está dentro de você. Ele mora em você. Por isso que o Espírito Santo ele nos ajuda a aproximar de Deus. O Espírito Santo é que salienta que Jesus é a pessoa que quer edificar a sua igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Mateus 16:18 fala que ele que faz conforme a palavra de Deus. É o Espírito Santo que move as pessoas. O Espírito Santo que gera um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. Quem é a igreja? Você. Então quem tem que ter reverência? Você. Você tem que ter reverência, tem que falar certo, você tem que viver certo, você tem que andar corretamente, você tem que mostrar ao mundo que você é cristão, que eles olhem através de você e vejam Cristo em você. Reverência. O Espírito Santo quer direcionar a igreja para que ela seja instrumento de oração de Deus, de ação aqui na terra. O Espírito Santo direciona para que você seja ação, como eu já falei em várias aulas. Se você ir pregar o evangelho para um traficante e o traficante aceitar Cristo, ele é um ex-traficante. Você já resolveu um problema social de drogas. Você não, o Espírito Santo. A igreja não tem dimensão do poder que Deus deu a ela. Se nós fizermos a nossa ação e pregarmos o evangelho nas hortas, nos campos inimigos, por exemplo, se você pregar para uma prostituta e ela se converter, você deixou de vários homens e mulheres caírem na prostituição. Se você pregar para um traficante, várias pessoas deixam de se drogar. Se você pregar para um ladrão, várias pessoas deixaram de morrer. Você gera bênção em locais. Então, tem muita gente que aceitou a Cristo e guardou a bênção com ela. E o próprio Espírito Santo nos impulsiona, primeiro, a corrigir o nosso templo, sermos um templo de Cristo corrigido, edificado, como foi feito na última palavra, para que nós possamos ser a ação de Deus na terra. Em todos os lugares, não somente dentro de uma igreja, mas em todos os lugares. Nos seus negócios, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, para que você seja diferencial, seja um fiel da balança num mundo que está corrompendo. Porque ele nos deu um trabalho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Marcos 15:35. Marcos 15:35. Ah, 13, desculpa. E o que estiver sobre o telhado, não desça para. Deixa eu ver. Ah, não, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar o galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Então, Jesus ensina para que você tenha a sua atitude e não seja pego dormindo. Tem gente que dorme, só quer ser cristão dentro de uma igreja. E agora? Como que você vai ser se você for impedido de ir no local de culto? Os chineses, o governo está passando o trator em todas as igrejas. Você acha que acabou a igreja na China? Não. O verdadeiro cristão está adorando, aonde ele estiver. Marcos 16:15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pregai, imperativo, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós temos uma missão. O Espírito Santo nos impulsiona a isso. Então, muita gente está apegado ao local de culto. Muita gente está apegada à sua placa de igreja. Muita gente está apegada ao seu ministério, ao pastor presidente, ao apóstolo, ao referendo, ao papa. Mas esquece que ele é o templo do Espírito Santo. Igreja, membros de corpo de Cristo. O templo é você.
O local de culto é o local onde nos reunimos para adorar. Saibam a diferença. O que você tem que cuidar é do templo do Espírito Santo, para que ele seja fiel à palavra, siga a palavra, seja referência da igreja de Deus, que pregue o evangelho e seja um instrumento da Deus aqui na terra. Qual? O templo do Espírito Santo, que é você. Então, os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Então, o povo de Israel, ele fundou os alicerces, corrigiu os alicerces para poder reerguer o templo. Então, da mesma forma na vida do cristão, reerga o seu templo. Como foi falado na lição passada, limpe o seu altar. Restaure o seu templo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está fazendo mais morada, peça misericórdia, peça para que ele volte e faça morada em você. Aceite a Cristo novamente. E ele limpará e fará morada dentro de você. E ele só ficará, como eu falei, ele não é mal educado, se você seguir o que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia e praticai o que está escrito. O que? Leia. Leia. Bem que lê. Continuando a nossa lição, mesmo o povo de Israel fazendo lá o levantamento do templo, erguendo o templo, o samaritano opõe-se à construção. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra de Judá. Então, voltando lá naquela cronologia, o filho de Salomão, ele fez besteira, em português bem claro, e dividiu o reino em dois, o do norte e o do sul. O reino de Judá, foi capturado pela Babilônia e ficaram 70 anos cativo. O do norte, as 10 tribos, eles foram capturados pela Síria. Pela Síria. E os samaritanos eram descendentes de uma mistura de pessoal da Síria com judeu. Né? E eles foram deslocados da cidade de Samaria com os israelitas. Em algum momento eles voltaram de Samaria e voltaram para Israel. Só que eles já estavam misturado o costume, os filhos. Então eles trouxeram junto para Israel adoração a imagens, adoração dos deuses assírios. Então misturou tudo. Segunda Reis 17, 23. E Segunda Reis fala sobre isso. Cadê? Segunda Reis 23, 17. 23. Até que o Senhor tirou Israel, norte, diante da sua presença, como falaram pelos mistérios de todos os seus servos, os profetas. Então, os profetas tinham avisado que eles seriam capturados pelos assírios, mas não deram muita trela. Assim foi Israel expulso da sua terra à Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Amatá e Sevacim, e fez habitar na cidade de Samaria. Então, o pessoal da Síria levou o povo judeu e trouxe o povo dele para morar lá. Eles tomaram Samaria e como herança e habitaram em suas cidades. E sucedeu que no primeiro princípio da habitação ali, não temeram ao Senhor. Então, o povo estrangeiro começou a morar na cidade de Israel, não seguia mais os ritos judaicos e as leis determinadas por Moisés de adoração a Deus. O que o Senhor fez? Mandou leões e matou um monte deles. Os leões mataram algum deles. Aí eles voltaram ao rei da Síria e falaram assim: olha, o pessoal está morrendo lá porque os leões estão atacando, porque não está sendo adorado o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: leva ali alguns dos sacerdotes que nós puxamos de lá e manda ele morar lá, para que ele ensine os costumes do Deus dele para nosso povo. Então veio um sacerdote que transportaram de Samaria e habitou em Betel e ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, há o problema. Cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas, nos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas cidades que habitavam. Então, o povo de Israel foi atacado pela Síria, né? A Síria, foram levados cativos e o povo da Síria foi morar na cidade de Israel. Deus não gostou muito, mandou leão matar tudo.
E o povo voltou reclamando, falou, olha, não está dando certo. O Deus deles lá está matando tudo a gente. Manda um sacerdote deles para que volta lá e preste culto para que nos ensine a como prestar. Aí falou, tudo bem. Mandou o profeta voltou, começou a morar em Betel e começou a ensinar o povo que estava morando em Samaria a adorar a Deus. Mas, o que que eles fizeram? Eles não deixaram de adorar o Deus deles. Eles fizeram os dois juntos. Então, ó, os que temiam o Senhor, dos mais altos, dos mais baixos do povo, fizeram sacerdotes de lugares altos, os quais iam fazer o ministério na casa do lugar alto. Assim, temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses, segundo os costumes das suas nações. Então, o que eles fizeram? Eles serviram a Deus para que não morresse do leão, e ao mesmo tempo também serviam aos outros deuses. Então, a Samaria virou uma mistura de religião. Por isso que foi considerado um povo, é considerado um povo de pagão, porque lá misturou tanto os costumes judaicos como os costumes estrangeiros da Síria. Então, os samaritanos eram descendentes disso, um povo descendente dessa mistura entre os assírios e Israel, e que habitavam na cidade de Samaria. Só que nesse período, quando eles viram que a cidade de Israel eles estavam no norte e no sul, a cidade de Judá estava sendo reconstruída porque o povo voltou do... Então você tem um povo no norte, na Samaria, e você tem um povo no sul, em Judá. Quando o povo do sul começou a voltar da Babilônia e reconstruir a cidade, os de cima não queriam que isso acontecesse. E os inimigos em volta também não. Então, os samaritanos levou a enviar uma carta ao rei, mandaram uma carta para o rei, contendo acusações mentirosas contra os judeus que não se misturaram, que estavam voltando da Babilônia, que foi o que nós lemos no início dessa aula. Mandaram, falou assim, ó, essa cidade é rebelde, ela já deu trabalho, se você deixar eles reconstruírem, vai dar problema. Por quê? Eles não queriam que a cidade fosse reconstruída, principalmente Sambalat e Tobias. Eles impediram essa reconstrução da cidade. O rei, quando recebeu essa carta, não entendendo do cenário que estava acontecendo, ele simplesmente só viu lá: não vou receber mais dinheiro. Como não vou receber mais dinheiro, eu vou agir em cima. Essa foi a atitude do rei. Mandou o pessoal parar a obra. Aí receberam a obra, a carta de fala, para a obra. Então, os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opuseram à construção do templo. Por quê? Porque eles acreditavam que só podia ser adorado lá em Samaria. E isso aconteceu até o tempo de Jesus, quando a mulher samaritana falou assim: Jesus, aonde a gente adora? Uns dizem que é lá em Samaria. Deixa eu ler a mulher samaritana, deixa eu só achar aqui. Isso deixa bem claro isso. João 4. Aqui. Ó, primeiro eles já tinham uma divisão. A mulher samaritana pergunta para Jesus: como sendo tu, judeus, me pede para beber água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existia uma briga antiga por causa da reconstrução do templo, por causa de outras rebeliões que aconteceram no ano 19 depois de Cristo. Portanto, Cristo tinha 19 anos. Os samaritanos jogaram objetos, acho que corpos, dentro do templo de Israel para profanar o templo de Israel. Porque para eles o templo certo ficava em Samaria. Então, eles repudiavam o templo construído em Judá. É, cadê? Ó, disse a mulher: veja que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, aonde? Samaria, em Sicar. E vós dizem que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então, existia a briga de onde o povo adorava. Os samaritanos queriam adorar em Sicar, né? Deixa eu só confirmar aqui. Cidade. Sicar, isso. E
os judeus queriam em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, crê e a hora vem em que nem este monte e nem Jerusalém adorai o Pai. Jesus reforçando o que eu falei anteriormente, né? O templo não é o local. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Primeiramente, Jesus já dá um acerto com ela. Vocês estão adorando coisas misturadas. Os judeus adoram a Deus, o único Deus, porque a salvação vem dos judeus, que é o Messias, que é exatamente ele que estava falando. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, porque o Pai procura quem a tais que assim o adorem. E ele fala, não é neste monte e nem naquele. É Espírito em verdade. Porque o verdadeiro Espírito Santo vai morar dentro da pessoa. Então, os samaritanos estavam entre os moradores da terra e diversos outros inimigos que se opuseram à reconstrução da cidade e principalmente do templo de Israel, templo de Jerusalém. Então, o tópico 3, os judeus, ao receberem essa notícia, eles deveriam ter se assegurado a construção. Toda vez que nós estamos fazendo uma obra, no sentido de Deus, é óbvio que vai se levantar oposições, porque estamos enfrentando as hordas do inimigo e você está lutando contra as forças. Existe uma guerra. Como foi falado em Efésios capítulo 6, você tem que se preparar para a batalha. Existe uma guerra, mas só enxerga essa guerra quem está na maturidade cristã. No entanto, que tem um livro de Efésios inteiro para explicar sobre isso. Existe uma guerra. Não seja ingênuo. Tudo o que você começar a fazer em nome de Deus vai ter oposições. Vai ter oposições. Esdra, Neemias, no caso, fez o povo ficar atento, se defender e com a mão, espada na mão. Mas eles erraram em não interpelar a autoridade da época. Então, existe guerras em alguns campos, o inimigo ele é traiçoeiro. Às vezes ele te ataca de frente, com pessoas te atacando de frente, te ofendendo, mas quando você resiste a ele, ele te ataca de lado. E te ataca pelo outro lado. Te ataca, ele tem diversas formas de te atacar. Aqui aconteceu um fato, e isso já chama a atenção dos ouvintes, seguinte. Enquanto o povo estava resistindo ao ataque direto, teve gente por trás e foi até o rei e mandou uma carta. Como que é isso hoje em dia? Enquanto a igreja está lá defendendo a palavra de Deus, tem gente indo lá no Congresso tentando favorecer leis a favor do aborto, a favor da sexualidade infantil, a favor da pedofilia, a favor do ideologia de gênero. Então tentam trazer, levar lá no rei, lá nas altas esferas, leis que possam. E a igreja fala assim: não, não vou me envolver com política. Aqui eles também não se envolveram. E o tempo deles foi parado a reconstrução do templo, nesse período. Portanto, a igreja de hoje, como também o povo de Israel naquela época, tem que se manifestar e deveriam ter ido ajudar, ido também interpelar o rei Artaxerxes e falar assim: não, nós não somos uma cidade rebelde, nós estamos reconstruindo, porque o rei Ciro, que é uma autoridade superior à sua, nos deu condição e autorização para reconstruir. E uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma inferior. Eles deveriam ter interpelado, mas não fizeram. Por isso que Tiago, fé sem obra é morta. Da mesma forma, hoje, precisamos ter pessoas nos vereadores, nos deputados, como prefeito, como presidente, como senadores, no Supremo Tribunal. Que falta faz uma pessoa no Supremo Tribunal hoje em dia que tenha senso de justiça baseado na Bíblia? Vereadores que aprovem leis decentes, deputados que aprovem leis decentes, senadores que aprovem leis decentes. A igreja é muito mais ampla do que apenas o nosso local de culto. E que se a gente não for em todos os campos de batalha, o inimigo vai. E ele está lá. Muitas leis absurdas não foram aprovadas porque tem gente lá fiel a Cristo
derrubando. Se você pesquisar um pouquinho, você acha. Por exemplo, tem uma que quer considerar pedofilia, que é sexo com crianças, uma doença e não uma bizarrice criminal. E tem lá, está tramitando no nosso Congresso, no nosso deputado. Então, oposição sempre vai ter, porque o inimigo tenta se prevalecer contra a igreja. Mas Jesus Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja também não pode vacilar. Elas têm que estar atentas. Orar, sim, oramos, mas também agimos. Orai e vigiai. Toda a história dos judeus é rica em exemplos como Deus ajudou seu povo. Então, não tinha sentido o povo não procurar Deus. No reinado de rei Ezequias, quando ele foi cercado pelo rei da Síria, eles oraram e Deus mandou um anjo e matou todos os soldados. Mais de 185 mil soldados morreram. Em outro evento, no reinado de Josafá, quando os anonitas e moabitas foram convocados para atacar o povo, o rei pediu socorro a Deus. E Deus falou assim: ó, não, você não vai nem guerrear, manda os cantores na frente. Nós da igreja temos diversas experiências com Deus. Você tem diversas experiências com Deus na sua vida. Para e pense na sua caminhada. Então, quando vier uma oposição, lembre-se que Deus já te ajudou. Ele já te ajudou. Por isso é importante a experiência com Deus, para que você, quando vier uma nova oposição, você não se desanime. Levante e em frente. Não se olha para trás em Cristo, se olha para frente. Oposição sempre vai ter. Sempre vai se levantar pessoas contra a gente. Se eu estou fazendo essa obra, por exemplo, de fazer culto online, vai levantar. Até tô achando estranho que não levantou até agora. Porque vai levantar. Porque é uma afronta direta às linhas inimigas do inimigo. Toda obra de Deus bem feita, ela é confrontada. Ela é confrontada. O que tem que ter oração, ação. Orar e vigiar. E como o Tiago fala, fé sem obra é morta. E Zorobabel, por exemplo, ele era o chefe político dos judeus. E ele só confiava na força dele. Zacarias 4,6 fala sobre isso. Zacarias 4,6. Isso é um erro que as pessoas têm. Confiar na sua própria força. Não, deixa que eu resolvo. Não. Tem coisa, filho, que está acima da sua esfera. Acima da sua esfera. Somente Deus. Para de querer tomar o lugar de Deus. Tem coisas que estão acima da tua esfera. 4,6. E respondendo, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Deus mandou dizer a Zorobabel: Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força e violência que você vai ganhar isso. Não é atacando e destruindo seus inimigos, mas pelo Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos. Josué, o sumo sacerdote da época, ele estava com as vestes todas sujas, quebrando o rito de sacerdote com roupa limpa. Zacarias 3:3. Zacarias, acho que eu já estou. 3:3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, existia coisas que estavam impedindo a ação de ser feita a obra da melhor forma. Como eu faço para estudar as lições da EBD por causa da pandemia? Não estou indo e não estou sentindo falta pequena. Minha querida irmã Maria Cristina, vi agora sua mensagem. Assiste conosco. No YouTube tem todos os vídeos, tem a revista inteira do semestre passado e mais as últimas 3 lições, tá? No site nos vídeos da igreja tem todas as aulas, todas as aulas. E se Deus permitir, iremos fazer daqui para frente assim. Voltando então, como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus não tinham tido resistência porque estava com problema. Um confiava na sua força e o outro estava com a veste suja. Então, os judeus não resistiram à oposição do inimigo e pararam a reconstrução do templo.
Quando você não resiste ao inimigo, você para. Aí vem uma coisa chamada desânimo. Qual foi a reação dos judeus? Aí agora, onde está o Deus? Onde está Deus? Deus não mandou fazer essa obra, mas onde está Deus? Eles não reagiram, não lutaram em todas as frentes, não vigiaram corretamente, estavam com as vestes sujas, estavam confiando em suas forças, a obra parou. Porque os inimigos foram até o rei, conseguiram o aval do rei e parou a obra. Então, os inimigos dos judeus se regozijavam-se grandemente porque conseguiram parar a obra. Porém, a Bíblia nos ensina que o gozo do ímpio é de pouca duração. O gozo dos filisteus, que havia aprendido Sansão, terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes, que alugaram já Judas para trair Jesus, acabou com a ressurreição. Então, mesmo que pessoas se levantem e parem momentaneamente a obra do Senhor, ou parem a sua vida, esse regozijo deles é temporário. Mas se você chegou num estado que, como os judeus, se acomodaram com a situação e não lutaram, sabe, não vale mais a pena, eu não vou lutar mais, e parou na construção do seu templo, que é o seu corpo, perfeito a Deus, você parou de investir nisso, você parou de corrigir isso, você parou de insistir nisso, aparece o desânimo. Lembra que eu falei nas últimas aulas, eu falei sobre isso? O que é santidade? Santidade é, quanto mais perto de Deus, mais a glória dele reflete em nós. Quanto mais longe de Deus, menos a glória dele reflete em nós. Então, oposições se levantam em nossa vida todos os dias. Todos os dias. Mas você tem que combater isso em nome de Jesus. Você tem que se levantar e enfrentar o inimigo. Sozinho? Não, não é pela sua força. É pedindo orientação a Deus, é lendo a palavra, é buscando Deus, orando a Deus, entregando a Deus os seus problemas. Para que você não caia como o povo de Israel, seja laçado pelo inimigo e pare. Você não pode parar. O desânimo é uma das armas mais eficazes de Satanás contra o cristão. Você quer derrubar um cristão? Cria desânimo nele. Aí ele vai parando. Aí vai parando, vai parando. Até o momento que a vida dele não tem mais sentido, o que que ele quer fazer, orientado pelo inimigo? Se suicidar. Porque não vê mais sentido em nada. A famosa depressão. Como se vence isso? Para frente. O cristão só tem um sentido na vida: Cristo. Segue em direção a Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, lançando sobre ele as nossas frustrações, lançando sobre ele as nossas dificuldades. Ele carregou na cruz tudo isso. Então, se você está no estado de desânimo, em nome de Jesus, levanta e anda. Como Jesus falou para o paralítico: levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Mas ao mesmo tempo, ele também falou para o paralítico: não volte a cometer pecados para que não te aconteça algo pior. O paralítico que desceu do telhado pelos seus amigos. Ele falou assim: levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta desse desânimo. Levante-se. Elias, quando ficou desanimado, estava dentro da caverna porque a Jezabel queria matar ele. Deus falou assim: por que que você está na caverna? Saia da caverna. Aí Elias saiu da caverna. Falou assim: toma esse pão e coma. O que que é o pão? A palavra. Quer sair? Leia a Bíblia. Levante-se. Saia desse desânimo. Saia dessa. Porque todo mundo enfrenta dificuldades. Mas por que que alguns estão um pouco mais? Porque tem um fruto do Espírito chamado longanimidade. É um fruto que vai crescendo, que é a capacidade de resistir à dificuldade. Frutos do Espírito. E quem faz o crescimento do fruto do Espírito? O próprio Espírito Santo. O desânimo fez os judeus se conformarem, pensando que talvez não era a vontade de Deus de construir o templo. Isso acontece com a vida das pessoas. As pessoas, quando estão desanimadas, falam: ah, não é a vontade de Deus. Mas você perguntou para Deus? Você orou para Deus? Você realmente tem certeza disso?
Outros aproveitaram a interrupção e foram dedicar suas próprias coisas. Ah, não vou mais cuidar das coisas de Deus, não, da minha vida, não vou fazer outras coisas, vou curtir minha vida, minha alma, vou fazer o que o meu corpo quer, não vou mais me dedicar, dá muito trabalho. Sim, o céu é tomado à força. Ah, Jesus falou isso. Outros deixaram de contar, ah, não vou mais ajudar a contribuição, não, não vou mais ajudar com isso, não vou mais dar cesta básica, não resolve nada mesmo, então eu não vou fazer. Desânimo. Mas ainda existiam judeus sinceros, como existem cristãos que, mesmo diante da dificuldade, estavam em oração. Diante de todas as dificuldades, no pior cenário que existiu na face da terra, sempre teve alguém orando e pedindo solução. Elias, quando estava na caverna, Deus falou assim: Elias, o que você está fazendo aí? Tem 7.000 pessoas que não se ajoelharam a Baal. Não é você, não é só você, não. Não é só você que está passando dificuldade, mas tem 7.000 lá que não se ajoelharam, estão orando e pedindo solução para esse problema. Da mesma forma, hoje, você deve estar desanimado, mas não é só você. Tem um monte de gente em casa orando para que Deus cure do coronavírus, para que Deus tire essa pandemia. Tem pessoas orando diariamente, buscando solução, porque nós confiamos em Deus e somente dele vem a nossa resposta. Então, apesar de todas as dificuldades, existe um povo que ainda ora. O inimigo faz a oposição. E ele fez para que o povo de Israel abandonasse a reconstrução do templo. E ele faz também em sua vida oposição para que você abandone a Deus, para que você deixe de construir o seu templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, que é a sua adoração a Deus, que é o seu culto, que é a sua fidelidade a Deus. E ele faz sim oposição, porque, claro, ele está perdendo, ele vai perder um filho dele. Porque aquele que segue a Cristo é a habitação do Espírito Santo. As circunstâncias da vida nos levam muitas vezes a ficarmos desanimados. Isso acontece com todo mundo, comigo, com você. E às vezes a gente não vê nenhuma perspectiva. Porque está acima de nós. Deus nunca disse que não teríamos problema. Isso é heresia que é ensinado. Pelo contrário, Jesus falou que neste mundo a gente teria aflições. João 16:33. João 16:33. E tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Aonde você tem paz? Em Cristo. No mundo tereis aflições. Sim, você vai ter aflições, mas ter de bom ânimo. Jesus fala: Eu venci o mundo. E quem você pode pedir ajuda? Cristo, porque ele venceu o mundo. Agora, como que a gente combate o desânimo? Lendo a Bíblia, orando e se aproximando de Deus. Vou dar um exemplo para vocês do que está escrito na Bíblia. Isaías 40, 29 e 31. Para encerrar, eu vou ler esses daqui e já encerro. Isaías 40, 29 ao 31. Olha o que está escrito. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente vão cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão como asas da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está desanimado? Leia a Bíblia, porque aqueles que esperam no Senhor são renovados. Salmos 34, 17 e 20. Salmos 34, versículo 17 ao 20. Os justos clamam. Eu falei que tem sempre alguém orando? Aqui, Deus falando em Salmos. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Se você é justo, ora a Deus e Ele vai te livrar desse desânimo. Ah, e se eu não for justo? Então seja justo. Aceite a Jesus novamente, que o Espírito Santo faça morada em você e te liberte. E comece a te purificar de dentro para fora, porque os justos clamam a Deus e o Senhor ouve
e os livra de todas as suas angústias. Se você não tem o hábito de orar, ore. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O que é coração quebrantado? Coração sincero, sincero, sem hipocrisia. E salva os contritos de espírito. O que é contrito de espíritos? Tristes, desanimados, chateados, deprimidos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O que está falando? Você vai passar dificuldade, como eu passo, como todo mundo passa. Mas aqueles que estão perto do Senhor de coração sincero, pedindo misericórdia, Ele os livra. E essa palavra é fiel. Eu já experimentei e experimento isso na minha vida. Não há situação que eu passei que não foi resolvida pelo Cristo Jesus. Eu tive uma filha quase semi-morta na UTI. Ela estava no meu braço. O médico me chamou para me despedir da minha filha. Eu orei com ela no meu braço, entreguei na mão de Deus e falei: seja feita a sua vontade. E ele a curou. E hoje está aqui, comigo, aprontando e me dando alegria todo dia. Jesus ouve a oração. Eu tenho experiência disso. Tenha você a sua experiência. Salmos 40, 4. Salmos 40, 4. Esperei com paciência no Senhor. O problema não é esperar, né? O problema é ter paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. Entenda o seguinte: o que quer dizer esse versículo? Deus é soberano. Você não chega no rei sem hora marcada. Não é qualquer um que chega no rei e entra no palácio. Você tem que ser anunciado. E o rei tem que falar assim: não, pode entrar. Aí você entra. Então o que você faz nesse período? Você está do lado de fora esperando. É isso que quer dizer. Esperei com paciência. Então, assim, eu pedi uma audiência a Deus e estou esperando. E ele se inclinou para mim e falou assim: pode falar, meu filho. E ouviu o meu clamor. É esse o cenário que está nesse versículo. Você pede, você ora a Deus. Eu quero falar com Deus, quero orar, quero que o Senhor me ouça, que tenha uma chamada, um pedido. Espera aí, já vou te atender. Aí você tem audiência com Deus. Fale o seu pedido. Esperei com paciência no Senhor, só que você tem que esperar. O problema é você estar no lado de fora de uma audiência com o rei, ele não tem paciência para esperar. Então, vou embora, depois você fala. Aí chega a sua vez, você perdeu o lugar na fila. Não estou falando que existe uma fila, é uma analogia. É esse o sentido que está dando esse versículo. Esperar com paciência. Você ora e aguarda. E ele se inclinou. Ele é o soberano, não é você o soberano. Não é fast food que eu pedi um Big Mac e chega o Big Mac. Não é isso. Eu oro e na vontade dele ele age. Talvez as coisas tenham que ser acontecem para me ensinar a crescer, ou depende de uma posição para que eu possa me arrepender de tal coisa, ou Deus está resolvendo outras coisas em outra esfera que você não tem nem noção, para que possa refletir na sua atenção. Deus é soberano. Então, esperai com paciência. 41:4. Aí o que ele faz? Uma vez que ele te ouve, ele tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha. Ele te tira desse desânimo e põe sobre a rocha, que é Cristo, e firma os seus passos. E pôs um novo cântico na tua boca. Tudo que provém da boca provém do coração. Por isso que não existe água doce e água salgada saindo do mesmo cano. O que sai da sua boca vem do coração. E o que está saindo da sua boca é de Deus, um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão. Você quer conhecer uma pessoa, você vê o que ela fala. Porque tudo que sai pela boca, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dele. Um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não é em dinheiro, não é em carros, apartamentos, como essas heresias recentes têm falado. Não, é no Senhor. E que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor.
Salmos 42, 11. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista perguntando: por que eu estou triste? Espera em Deus. Ah, espera em Deus, pois que eu ainda vou louvá-lo pelo que vai acontecer, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha como a Bíblia te ensina. Por que eu estou triste? Espera em Deus. O próprio salmista se questionando: por que eu estou triste? Eu vou esperar em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo sobre isso. Essa dificuldade está acontecendo hoje, é só esperar, porque ele vai ouvir meu clamor e eu vou louvá-lo sobre isso. 91, Salmo 91. Tem gente que tem esse livro aberto, não adianta estar aberto na tua casa se você não ler, tá? Põe em prática. Você pode colocar numa quadro, o salmo que quiser. Se você não ler e põe em prática, é só um quadro. 91 do 1 ao 6. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha só, você consegue ver uma pessoa desanimada habitando na casa do Altíssimo? Bate. Então saia do desânimo e habite no esconderijo do Altíssimo. E você descansa no Onipotente. Você vai dizer: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiei. Não importa o que está acontecendo, Ele é meu Deus, eu vou confiar nele. Porque Ele vai te livrar do laço passarinheiro e da peste, bem atual dos nossos dias. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua vereda será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem de peste que anda de escuridão. Romanos 15, 30, 15, 13. Romanos 15, 13. Preciso acabar que tem reunião. Ora, o Deus de esperanças vos enche de todo gozo e paz e crença, que vos abundem em esperança pela virtude do Espírito Santo. 1 Pedro 5, 6, 9. É o último que eu vou ler. 5, 6 e 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele, primeiro você se humilha, depois você lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, vou deixar aqui para depois você ler com calma todos esses versículos. Pausa, vá, abre sua Bíblia, leia todos esses versículos e veja que a Bíblia fala como você sai desse desânimo. E para que você vigie, para que você entenda que no mundo nós vamos ter aflições, mas o Senhor nos dá a vitória para aqueles que creem nele. Essa é a última parte que eu falar. A próxima lição será: Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, infelizmente preciso ir para a reunião. Agradeço os irmãos que acompanharam até aqui. Vejo vocês no próximo domingo, se Deus permitir, ou presencial ou por online. Mas acompanhe, veja, volte esse vídeo, veja os versículos, veja, entenda, veja as lições anteriores, para que você possa acompanhar toda a lição da Escola Bíblica Dominical. E você possa aplicar essa palavra em sua vida. Ore comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, por essa lição, Senhor, que tem nos ensinado a confiar em Ti. Perdoa nossas faltas, Senhor, nos ajuda, Senhor, em nossos problemas. Seja conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a reconstruirmos nosso templo, Senhor, de adoração a Ti, firmado na rocha que é Cristo Jesus. Abençoe cada um, Senhor, cada ouvinte que seja confrontado com a Sua palavra e possa fazer mudanças em sua vida. Te agradecemos por tudo, Pai. Nos dê uma boa semana, nos protege de todo mal e cele nossas portas contra esse perigo do século. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, agradeço a oportunidade. Tenham uma boa semana. Fiquem na paz de Jesus Cristo.